Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Dr. Lucas Benatti. Seja bem-vindo à nossa segunda aula da disciplina de evolução da criatividade, perspectiva histórica e moderna. No nosso encontro passado, nós nos debruçamos com uma análise interpretativa sobre como a criatividade ela foi lida em diferentes contextos, entendendo inclusive o que significa criatividade, o que significa ser criativo, processo criativo, formação de repertório, a importância da criatividade. Então foi uma espécie de introdução mesmo ao caráter dessa disciplina. É uma disciplina que tem um caráter conceitual, uma disciplina que tem um caráter histórico, como a própria titulação dela já dá um direcionamento para a gente, e que faz com que tenhamos uma percepção um pouco mais complexa sobre como a criatividade ela foi expressa, ela se manifestou em diferentes contextos e como que ela foi interpretada também com o passar do tempo. Eu sempre considero essas disciplinas de caráter histórico, eu comentei isso com vocês na nossa aula da semana passada, como elas são fundamentais, né? Porque faz com que tenhamos uma percepção muito diferente daquilo que talvez hoje se apresenta como um senso comum, né? Eu trago essa informação porque, como um professor que lida essencialmente com disciplinas no campo da teoria, da estética e da história da arte, eu sei que os meus alunos sempre ficam muito chocados, assim, surpresos, quando eles são colocados diante de algumas informações, como por exemplo o fato de que a arte ela nunca havia sido definida dentro desse contexto do ocidentalismo como expressão até o século XIX, né? E isso hoje é tomado quase como um senso comum. Então, se você pergunta para qualquer pessoa o que é arte, elas vão definir arte como sendo expressão. Mas essa não era a definição de arte até ali mais ou menos no final do século XIX, início do século XX. Então, sempre que nós paramos para entender sobre a fundamentação desses conceitos, nós passamos a ter uma bagagem de referências muito maior, muito mais ampla. O que permite também que tenhamos um repertório muito maior de criação e de criatividade, né? Então entendemos isso na nossa aula da semana passada. No nosso encontro de hoje, pessoal, nós vamos nos deter um pouco mais nessa análise, como propõe o próprio material didático de vocês, então seguindo ali a mesma linha acadêmica do material didático de vocês, de entendermos como que a criatividade ela foi expressa em diferentes momentos e aí fazendo né, um atravessamento com a produção artística ali da antiguidade clássica, focalizando questões relacionadas aos mitos, às filosofias, e eu vou trazer aqui uma reflexão para vocês sobre os pilares da produção de sentido para a humanidade, né? Além disso, eu pretendo ainda avançar com vocês, trazendo algumas informações dentro desse aspecto estético, histórico das artes, considerando as artes como um desses pilares de manifestação da criatividade. E ainda se haver tempo na aula de hoje, para além da antiguidade clássica, vamos entender um pouco mais sobre a postura criativa desse artista no Renascimento, porque é justamente quando surge essa ideia do artista inventivo, desse sujeito que pensa e executa. Isso tem uma questão primordial para nós, que trabalhamos com a criatividade hoje, na atualidade. Você, enquanto um sujeito criativo, seja lá qual for a sua área de atuação, você é uma pessoa que provavelmente pensa sobre aquilo que você faz e você, obviamente, consegue refletir a respeito daquilo que você vai executar, né? É quase né, uma obviedade esse casamento da mente com a mão. Então, você é um sujeito que pensa e você é um sujeito que faz, que produz, que executa. Mas essa relação não era tão intrínseca assim, essa relação não era inerente, e isso até o Renascimento, quando surge essa postura desse artista como sujeito inventivo, ele pensa o próprio trabalho, né, e ele executa o próprio trabalho. Essa compreensão da estética nos deixa à mostra, por exemplo, o fato de que na antiguidade quem pensava o trabalho era o filósofo, né? E você tinha um artesão que executava. Durante o período medieval, quem pensa o trabalho, então como esse trabalho ele deve ser feito, como ele deve ser executado, era a igreja. E aí você tinha esse sujeito criativo numa espécie de artesão. Hoje, esse sujeito criativo, que é esse sujeito criador, ele pensa e executa, né? Então é um sujeito que tem essa união da mente com a mão. Isso tem a ver também com a primeira reflexão que eu quero abordar na aula de hoje, inclusive é uma reflexão que ainda traz os desdobramentos da aula da semana passada, né, que não deu tempo de eu trabalhar com vocês, que é a seguinte: o conhecimento de criação será sempre mais complexo do que o conhecimento de uso, tá? Então, o sujeito que cria, o sujeito que é criativo, na essência do criar, nessa ideia
de produzir algo, nessa ideia da teleologia, da praxis, né? Nessa ideia da tecne, conceitos tão pertinentes que nós abordamos também no encontro passado, ele sempre terá um desenvolvimento cognitivo muito mais amplo do que aquele sujeito que não cria, daquele sujeito que, por exemplo, só tem um conhecimento de uso de determinadas coisas, tá? Isso para a gente é importante por alguns motivos. O primeiro, porque faz com que nós percebamos a importância da criatividade para o desenvolvimento cognitivo, né? Para o desenvolvimento das nossas funções, das nossas habilidades de desenvolvimento humano, né? Na aula de hoje a gente vai perpassar algum desses pontos, falando sobre como a criatividade ela se expressa, por exemplo, a partir dos mitos, a partir da filosofia, enfim. Isso tem absolutamente a ver com essa maneira, com essa estrutura de pensar, com esse desenvolvimento cognitivo, né? E esse desenvolvimento cognitivo depende, em primeiríssima instância, da nossa habilidade de criação, tá? E eu vou justificar isso a partir de alguns exemplos, talvez exemplos que possam ser, à primeira vista, meio grosseiros, mas é que eu acho que vai se tornar um tanto quanto evidente. Você provavelmente está assistindo essa aula por algum meio eletrônico, seja seu celular, seja seu computador, certo? Para você usar seu celular, para você usar seu computador, inclusive para estar assistindo essa aula nesse momento, você precisa ter alguns conhecimentos, né? Para usar esse aparelho. Então, para usar o seu celular, você precisa mobilizar ali alguns níveis cognitivos, né? Algum nível de conhecimento. Para usar um computador, também, né? Ponto. Agora, mesmo que você tivesse disponível todos os componentes de hardware e você tivesse disponível também uma engenharia de software, você saberia criar um computador ou um celular? Porque provavelmente quem cria um computador e um celular também sabe usar um computador e um celular, né? Então, é um exemplo, como eu disse para vocês, talvez um pouco grotesco, mas que eu acho que deixa visível isso que eu estou querendo traduzir para vocês. O conhecimento de criação vai ser sempre mais complexo. Eu não faço ideia como se cria um computador, como se cria um celular, né? Isso pensando desde o hardware até o software, certo? Eu tenho um conhecimento de uso desses artefatos, o que é muito diferente de um conhecimento de criação. Agora vamos pensar em um outro exemplo. Aqui talvez que torne mais evidente essa questão cognitiva. Pensem vocês lá enquanto crianças, ou tentem imaginar os filhos de vocês, tentem imaginar os irmãos de vocês, enfim. Tentem imaginar essa criança que está em fase ali de desenvolvimento, certo? Se essa criança só tem contato com materiais previamente elaborados, então com brinquedos prontos, com materiais prontos, então ela precisa mobilizar determinado nível de conhecimento para saber usar, certo? Inclusive para brincar com um carrinho. Então, para ela pegar um carrinho, ela precisa ter um mínimo de conhecimento de coordenação motora, ela precisa mobilizar algumas estruturas cognitivas para isso, então ela vai ali utilizar esse carrinho. Por mais que talvez hoje esse tipo de brincadeira talvez não seja nem mais aquela requerida ou almejada pelas crianças. Agora, se eu disponho para essa criança, para ela ter que construir um carrinho, para ela ter que fazer o próprio carrinho, olha a quantidade de habilidades que ela vai precisar desenvolver para construir esse carrinho. Ela vai ter que testar, ela vai ter que comparar, ela vai ter que levantar hipótese, ela vai ter que medir, ela vai ter que cortar, ela vai ter que mobilizar isso que é processo criativo. Basicamente todas as etapas de um processo criativo. Da criação de um protótipo, do levantamento de hipóteses, certo? Coisa que ela não precisa fazer quando ela já tem esse artefato pronto, quando já é entregue este carrinho, por exemplo, né, para essa criança. Então, quando nós possibilitamos que esses sujeitos, desde muito pequenos, entrem em contato com esse aspecto da criação, nós estamos possibilitando essa ampliação, certo, num domínio cognitivo, numa dinâmica de desenvolvimento, tá? E no aperfeiçoamento da criatividade. Para não cairmos naquilo que nós discutimos na aula passada também, de que a criança ela deixa de ser não, ela não deixa de ser criativa, né? Ela não perde, ela deixa de ganhar, né? Essa é a questão.
Então, vamos favorecer esses exercícios, vamos favorecer sempre esses exercícios de criação. E tomem isso, às vezes, como uma questão até didática formativa, né? Não faça pela criança aquilo que ela pode fazer sozinha. Tudo que ela puder fazer sozinha, ela vai fazer sozinha, né? E ela precisa fazer sozinha. Ah, mas o carrinho não vai ficar tão bonito. Não tem importância. Talvez a ligação afetiva dela com esse carrinho seja até maior do que se você entregar um pronto, né? O que ela vai precisar mobilizar para construir vai ser muito mais complexo, certo? Do que simplesmente esse conhecimento de uso. Isso, pessoal, é uma preparação para o futuro, tá? Pensar no desenvolvimento da criatividade é pensar numa perspectiva de futuro. Ser criativo é pensar numa perspectiva de futuro, tá? Vocês que estão nesse curso, que estão buscando aperfeiçoamento criativo, que pensam, obviamente, no futuro de vocês. Não é à toa que a criatividade é justamente uma das habilidades mais requeridas para a formação desse profissional, né? Então, quando a gente pega dados de inúmeros organismos internacionais, né? Fórum Mundial da Economia, né? Inúmeras instituições internacionais, a criatividade sempre está aparecendo ali nesse top 3 de habilidades requeridas para a formação desse profissional do futuro, para a formação desse cidadão do futuro, para a empregabilidade. Por que uma empresa requer um funcionário criativo? Porque a gente sabe que o sujeito criativo é aquele que consegue dar mais de uma resposta para o mesmo problema. Então, diante de um impasse, diante de uma situação problema que aparece ali na empresa, é excelente que eu tenha um profissional criativo. Porque ele não vai simplesmente me apresentar uma única solução. Ele vai me apresentar 3 soluções, ele vai me apresentar 4 soluções, né? Então, por isso que hoje as empresas e as instituições internacionais colocam justamente a criatividade como uma dessas habilidades do futuro. Vocês que estão fazendo esse curso específico têm justamente essa perspectiva. Então, falar de criatividade é sempre falar sobre uma perspectiva de futuro, tá? Para isso, nós precisamos ampliar nosso repertório, nós precisamos conhecer cada vez mais. Chamei a atenção de vocês isso na aula passada também, e eu vou começar a partir da aula de hoje sempre trazer algum exercício de repertório para vocês, tá? Não vou dar informações sobre essa obra, eu vou dar informação sobre essa obra somente na aula da semana que vem, tá? Eu quero que vocês façam esse exercício de repertório. Tá? Observem essa obra, uma obra do Antônio Bá, né? Se chama Um Saci, da série Ambientes com Espelhos, artista contemporâneo brasileiro. Né? Selecionei essa obra justamente porque eu acho que ela traz um repertório imagético, visual, um tanto quanto distinto daquele que costumamos estar ali, né? Quando nós pensamos na constituição de um repertório imagético dentro dessa história da arte. Então, vi de exemplo Mona Lisa ou qualquer uma dessas outras obras que estão nesse rol da academia, e é muito mais fácil, né, de se fazer uma leitura, muito mais fácil de se ter uma informação. Então eu gostaria nesse momento que você olhasse para essa obra e a partir do seu repertório, o que você pode falar sobre ela, tá? Faça esse exercício, pode anotar mesmo, pode escrever. Isso antes de pesquisar sobre a obra, tá? Não quero que você pesquise agora, nesse momento. Antes de pesquisar informações sobre a obra, antes de tentar saber quem é esse artista, não sei se você já conhece, não sei se você já ouviu falar, antes de você ir atrás dessas informações, o que você conseguiria me dizer sobre essas imagens, sobre essa obra que está aí diante de você, a partir desse teu repertório estético, né? Qual opinião você consegue emitir? Então faça esse exercício primeiro. Escreva, né? Pode gravar um áudio também, enfim, registre. A ideia aqui de um registro. Então registre o que você iria me dizer se você estivesse diante dessa obra, tá? Depois eu quero que você leia, que você escute, enfim, a partir da mídia que você utilizar ali para registrar, esse teu registro sobre essa imagem, tá? E eu quero que você analise isso que você escreveu, que você gravou, isso que você registrou. Analise bem, pense assim: eu estou reproduzindo o senso comum? Eu sou capaz de emitir uma opinião a partir dessa obra? O que eu consigo pensar? É um exercício criativo. O que eu consigo pensar a partir dessa obra? Tá? Então, esse é o exercício.
primeiro, registrar, depois analisar o próprio texto. Terceiro, aí você vai fazer uma pesquisa. Tá? Aí você vai pesquisar. E aí você pode pesquisar quem é Antônio Obá, sobre o que trata essa obra. E, por fim, comparar aquilo que você escreveu com aquilo que você trouxe de informação. Tá? Eu vou tentar sempre trazer esse tipo de exercício. Como eu disse, não vou falar nenhuma informação sobre essa obra, além dessas, né? Nessa aula em específico, para que vocês possam fazer esse exercício de repertório, tá? Façam sempre esse exercício de repertório. Vejam um filme diferente, comam uma comida diferente, assistam uma apresentação de teatro, de dança, seja lá o que for. Façam algo que vocês não costumam fazer. Façam um caminho diferente para ir para o trabalho, para voltar para o trabalho, tá? Então, façam algo que você não está acostumado a fazer, tá? Essa vai ser a sua tarefa dessa semana, tá? Encerrando essas questões que ainda se conectam, claro, existe uma conexão de todos os nossos assuntos aqui na proposta da disciplina, mas encerrando esses pontos que eu havia planejado inicialmente de abordar na aula da semana passada, eu quero iniciar com essa nossa construção linear aqui sobre quais foram as maneiras de expressão e de manifestação da criatividade ao longo da história, tá? Então, quais que foram as maneiras de expressão e manifestação da criatividade ao longo da história? Isso tem a ver com pensarmos a própria produção da vida, os meios de possibilitar a nossa vida. E talvez aqui principalmente as formas que nós encontramos de dar um sentido para a nossa vida. E por que eu digo que a produção de um sentido para a nossa vida é tão fundamental e ela é tão elementar? Porque sem um sentido para a nossa vida, nós não conseguimos nos mobilizar para produzirmos, para criarmos absolutamente nada. É essa busca por um sentido que nos permite imaginar mundos diferentes. A imaginação é um dos pilares da criatividade, né? Então, é a busca por um sentido que me permite imaginar, tá, mundos diferentes, criar mundos diferentes, tá? Isso é a base da cultura. Se vocês forem, né, pegar qualquer autor do campo dos estudos culturais mesmo, certo? Um bom e excepcional acadêmico é o Stuart Hall, e ele define cultura como prática de produção de sentidos. E é exatamente isso. Cultura como prática de produção de sentidos. É isso que nos liga de alguma forma, é esse cimento que nos prende de alguma forma. Se eu estou emitindo sons aleatórios nesse momento e vocês estão interpretando esses sons aleatórios que eu estou emitindo nesse momento, significa que é porque nós partilhamos de uma mesma cultura, tá? E quais são os pilares dessa produção de sentido para a nossa vida, tá? Esses sentidos, eles são fundamentais porque sem sentidos não existe mobilização para a criação nem para a imaginação, que é matéria-prima da criatividade, tá? O primeiro deles é uma relação que antecede a linguagem, que é essencialmente o caráter da estética. Então coloquei ali, né, os nossos 4 pilares: estética, os mitos, as filosofias e as ciências, né? Poderíamos ser colocados todos aqui no plural, né? Inclusive o material didático de vocês faz essa introdução, principalmente pensando essa ideia, né, dos mitos, da filosofia, e depois na sequência pensando a ciência lá no Renascimento. Então acrescentei aqui algumas reflexões, principalmente nesse sentido da estética. A palavra estética deriva do grego aistesis e significa a nossa capacidade de sentir e de perceber as coisas. Sentir e perceber as coisas que não necessariamente são boas, tá? Não necessariamente são belas, não necessariamente são agradáveis. Tanto que o oposto, inclusive nessa raiz etimológica de estética, é a anestesia, tá? Então o oposto de estética não é o feio, não é o grotesco, porque o feio e o grotesco também podem produzir experiências estéticas. Se eu estou sentindo algo, certo? Se eu estou percebendo algo, eu posso ter uma experiência estética. Então, o oposto de estética é justamente anestesia. Se eu anestesiar meu braço, podem bater, podem cortar, que eu não vou sentir absolutamente nada. E por que eu digo que este é o primeiro pilar da produção de sentido para a humanidade, tá? Porque é uma relação ainda anterior à própria linguagem.
Façamos esse exercício imaginativo aqui comigo, e eu gosto muito desses exercícios imaginativos, tá? Pense nesse sujeito lá na pré-história. É um sujeito que ainda na gênese da humanidade, tá? Não estou falando ali dos agrupamentos já no Neolítico. É um sujeito que ainda não tem um sistema de códigos. É um sujeito que ainda não tem um sistema de comunicação. Então ele não tem ali, né, nem uma linguagem oral, nem mesmo os desenhos, né, essa produção da edificação. É um sujeito que precisa disputar espaço com animais ferozes. Então é um sujeito biológico quase, né? É um sujeito quase puramente biológico, certo? Ele não tem um conceito para as coisas. Ele não sabe por que é dia, por que é noite, ele não sabe por que chove, por exemplo. Ele não tem uma palavra para nomear a chuva. Ele não tem um símbolo para nomear a chuva. Mas, se chove, ele sente a chuva, né? Se tiver calor, ele pode sentir algo mais refrescante, certo? Se estiver frio, então ele vai sentir na sua pele a frieza da água, tá? Então, ele não sabe por que chove, ele não tem um conceito para chuva. Mas se chove, ele sente a chuva. Esse é o princípio da percepção, um princípio da experiência estética. Por isso que eu costumo dizer, né, que no início era a arte, no início era a estética, né? Depois se faz o verbo, porque verbo é linguagem, né? E estética é sensação, né? Verbo já é linguagem, né? E estética ainda é sensação. Conforme esse sujeito vai avançando, inclusive como uma tentativa de tradução desses seus sentidos, e aqui uma necessidade de se conectar com o outro. A linguagem surge enquanto uma habilidade humana, uma tentativa humana de encontrar-se com o outro. Isso como uma forma de perpetuação da vida, né? Uma forma de perpetuação da espécie, certo? E aí vão surgindo os primeiros sistemas de linguagem, os primeiros códigos, os desenhos nas cavernas, as primeiras esculturas, né? E como consequência, as primeiras representações imaginárias, essas representações do sobrenatural. E aí nós nos encontramos justamente com a leitura dos mitos, tá? Eu vou me deter um pouquinho mais para frente para falar sobre os mitos, porque os mitos eles possuem uma forma de explicação do mundo muito importante para essa nossa trajetória de produção de sentidos para a vida, né? A maneira como as pessoas pensaram, imaginaram a criação das coisas, né? Então os mitos é justamente isso. Por que chove? Porque o Deus tal está triste conosco. Por isso que chove, né? Ou eu quero que chove, eu quero essa chuva, então vou realizar um determinado ritual, eu crio questões que são mágicas, que são simbólicas, certo? Depois dessas explicações numa base mitológica, esse homem começa a racionalizar, a raciocinar, a tornar-se consciente e a não se sentir mais satisfeito simplesmente em dizer que a chuva é resultado da tristeza de um determinado Deus, né? E aí nós começamos a pensar sobre a moral, sobre a verdade, sobre o princípio das coisas com o surgimento da filosofia, né? E por fim, somente lá no Renascimento, então com o início da Idade Moderna, nós vamos ter a ciência. A ciência é o último pilar, é o último patamar de explicação da nossa vida. É o último pilar também da produção de um sentido para a nossa vida. E aí você começa, né, a ter uma sistematização, uma organização, um rigor científico, a busca pela verdade, a criação de um método, de procedimentos e por aí vai, tá? Se você conhecer algum outro pilar da produção de sentido para a vida, me apresente, mas até o momento desconheço alguém que foi capaz, certo? De apresentar uma outra perspectiva de explicação de produção de sentidos para a vida que não se enquadre num desses quatro: a estética, dos mitos, da filosofia e da ciência, tá? E a criatividade acompanhou todos esses momentos, né? Cada um deles, certo? Cada um desses momentos
ela esteve ali presente. Desde a materialização, dessa tentativa inicial de tradução ou de materialização dessas sensações a partir dessa experiência estética, até a construção das primeiras narrativas com os mitos. Eu estou mostrando aqui uma imagem para vocês que é da epopeia de Gilgamesh, tá? É uma dos primeiros mitos narrados da Mesopotâmia ainda, né? É uma das primeiras gravações que nós temos também aqui com a invenção da escrita, né? Uma forma que já se convenciona a intitular o final do período da pré-história e início da Idade Antiga, tá? O mito, ele ultrapassa também essa questão da própria linguagem, né? Ele ultrapassa simplesmente essa questão do falar, do transcorrer, do registrar. É uma proposição de realidade o mito, né? A experiência mítica é essa experiência do real que se verifica num nível especial de consciência. O mito é justamente pensar que a nossa realidade não basta e que justamente por isso eu preciso imaginar, eu preciso criar algo que vai além da nossa realidade. Então, essa minha informação, o mito é a primeira maneira de descobrimento do mundo, de descobrimento de si, de descobrimento da vida, né? Não basta eu apenas saber que existe a chuva, eu preciso entender por que chove, né? Não basta e eu não me sinto satisfeito em saber que eu existo. Eu preciso saber por que eu existo, né? Não basta, né, eu estar satisfeito com o fato de que existe o dia e que existe a noite. Eu preciso saber por que existe o dia, por que existe a noite, por que existem determinadas relações, por que eu vim para esse mundo, por que eu vou nascer e por que eu vou morrer, tá? Então o mito é uma espécie de descontentamento com o real que nos aproxima de alguma forma imaginativa, de alguma forma criativa de se narrar e de se dizer e de se explicar a própria realidade, tá? De contextualizar o que é o real, de ir além desse próprio real, né? É uma forma de eu projetar e criar, né, um mundo possível, né? Isso de uma forma coletiva, porque os mitos só funcionam de uma forma coletiva. Os mitos só possuem uma inserção na coletividade, tá? Isso pra gente traz um alerta sobre se conviver e também sobre a importância dessa imaginação se transformar em um imaginário, né? Na criação de um imaginário, na criação de um repertório possível, tá? Os mitos, eles não surgem na Grécia Antiga. Os mitos e essas primeiras narrativas fantásticas, a gente consegue ter alguns desdobramentos desde a pré-história, né? Com os primeiros povos, com as primeiras civilizações. A epopeia de Gilgamesh é a primeira narrativa registrada de um desses mitos. Nós vamos ter no Antigo Egito também inúmeras possibilidades de leitura do mundo a partir de diferentes cosmovisões, né? E na Grécia Antiga, obviamente, que nós teremos ali uma fundamentação muito importante, porque para além dos mitos, né, trazendo questões sobre moralidade, sobre destino, nós também teremos o surgimento da filosofia e um berço aqui da arte ocidental. É nesse contexto, pessoal, que eu vou me permitir fazer e trazer aqui algumas contribuições neste campo mais estético e histórico da produção artística na Grécia Antiga, tá? Vou fazer aqui uma breve apresentação, porque pretendo também abordar a produção artística de Roma, pelo menos trazer algumas considerações, mas o que de imediato vocês precisam saber? É na Grécia a primeira vez que a arte, essa noção de arte, aí a gente precisa lembrar, né, arte com técnica, criação, criatividade, enfim, que a noção de arte
ela não se resumiu a uma questão mitológica, a uma questão religiosa, tá? Então, é um ponto importante, porque você pensa que a perspectiva de se criar algo não estava resumida apenas a uma questão mitológica. Significa que não haviam temáticas mitológicas? Claro que haviam. Mas como esse artista ia trabalhar e por que ele ia trabalhar daquela forma, não possuía uma visão mitológica. É aqui que nós vamos começar a encontrar com o pensamento dos filósofos, né? Com o pensamento da filosofia, que vai estruturar a arte como a filosofia do belo. O belo para os gregos é algo assim fundamental, certo? A beleza era um conceito que não se encontrava unicamente nas artes, mas a beleza era uma forma de viver. Tanto é que eles têm um conceito para isso, chamado de tokalon, tá? O conceito de tokalon é um dos conceitos mais importantes para a gente pensar, porque o tokalon ele faz uma espécie de síntese de 3 instâncias para a gente entender essa ideia de beleza, né? Esse belo, que é um belo estético na aparência, mas é um belo que também é moral, né? Então está relacionado às condutas das pessoas, está relacionado às condutas das pessoas, né? Essa ideia de equilíbrio também nos aproxima da verdade. Então é belo, é bom e é verdadeiro, certo? Esse aspecto estético, esse aspecto moral e esse aspecto de uma virtude, que é essencialmente a verdade, tá? Para eu explicar isso, eu vou trazer como exemplo um texto do Johann Wilckmann, Tratado sobre a imitação das obras gregas na pintura e na escultura. Esse é um texto que foi escrito durante o neoclassicismo, e faz sentido a gente retomar aqui, né, o próprio movimento artístico, né, um teórico como Wilckmann, um dos principais ali teóricos do clássico, foi arqueólogo também, pesquisou as ruínas de Pompeia, né, no momento ali de redescoberta da cidade de Pompeia, isso ali no contexto do século XVIII, tá? Porque ele era um grande estudioso da arte clássica, né? Fez parte do neoclassicismo. E nesse texto, primeiro que ele apresenta para a gente quase uma impossibilidade. Era uma impossibilidade didática, mas também é uma questão filosófica reflexiva. Ele diz que os jovens artistas, isso no contexto do neoclassicismo, tá? Eles deveriam imitar as obras gregas por elas serem perfeitas. Mas justamente pelas obras gregas serem perfeitas, seria impossível delas serem imitadas, né? Então, uma questão meio paradoxal. A obra ela precisa ser imitada por ser perfeita, mas justamente por ser perfeita que é impossível dela ser imitada. E para além disso, ele vai trazendo algumas outras informações sobre a cultura grega, que para ele era admirável, tá? Então ele não traz isso como uma forma de crítica, mas muito pelo contrário, como uma forma ali de exemplo de como que a sociedade ali do século XVIII também deveria se organizar. Ele diz, por exemplo, que os gregos procuravam parceiros sexuais não por uma afinidade, né, por uma questão de pessoal, mas pensando nas características que esse filho poderia ter, então a cor dos olhos, do cabelo, enfim. Ele também comenta que as crianças elas eram submetidas a testes e padrões de beleza desde muito pequenas, certo? Justamente para que elas entendessem qual era o verdadeiro valor da beleza, tá? Comenta também que entre os jovens espartanos, os rapazes eles eram obrigados a seguir um regime à risca, né? Então ele diz que existia uma espécie de uma fita métrica universal, onde os homens mais velhos eles mediam o abdômen desses rapazes. Então, caso essa fita métrica ela não se encontrasse, ela não se fechasse, esse sujeito ele era obrigado a iniciar ali um regime, né? Então a gente vai vendo como que essa questão da beleza ela não se restringe às artes, mas a beleza ela era uma questão para a vida, tá? Ela condiciona como as pessoas elas vão viver. Ou seja, a beleza ela tem uma questão moral. Se ela condiciona como é que as pessoas devem ser, como as pessoas devem agir, como as pessoas elas devem se comportar, ela não se restringe a uma questão de aparência, né? A beleza ela está relacionada com uma questão moral, de comportamento. Como eu devo ser, como eu devo agir, quais são as minhas ações em sociedade, né? E aí a gente vai compreendendo como que essas regras
de harmonia, de simetria, de proporção, de perfeição eram aplicadas na vida cotidiana das pessoas, né? Eram colocadas ali em prática pelas pessoas, tá? Então, essa ideia de equilíbrio, de harmonia, era fundamental. Equilíbrio para a gente pensar, tá? A organização de cada um dos elementos numa composição. Mas, ao mesmo tempo, para eu pensar sobre as minhas condutas. Nem 8 nem 80. Nem um extremo nem outro. Nem a apatia nem as paixões. Eu preciso seguir equilibrado no meio deste caminho, tá? É justamente com esse tipo de comportamento, então seguindo esses princípios, né, de harmonia, de equilíbrio para a minha vida, que eu poderia atingir a verdade. Porque se eu tenho boas ações, né, e somente a verdade é boa, somente a verdade é algo que dignifica, então eu posso me aproximar dessa virtude, tá? Então o belo para os gregos é essa síntese. O belo estético, mas belo aquilo que também é bom, belo, né, moral, que também nos aproxima de uma das virtudes mais importantes, que é a verdade, tá? Então, os artistas passam a criar a partir dessa perspectiva. Como eu comentei com vocês, essas são as primeiras colaborações teóricas e conceituais sobre a criação, né? Sobre a produção artística. Esse artesão, então, ele vai criar seguindo exatamente essas regras. Nós vamos ter, obviamente, algumas possibilidades e algumas posturas filosóficas distintas para se pensar esse objeto artístico, né? Talvez aqui vale um destaque muito grande para Platão, para Aristóteles, para Sócrates, isso num contexto da filosofia como um todo, né? Não só pensando a questão da própria arte, enfim. Sócrates, né, vai dizer que o que é verdadeiramente belo é aquilo que tem uma função, aquilo que cumpre uma função. Então, toda a criação precisava ter uma funcionalidade, precisava ter um compromisso prático, né? Então, mais vale ali, né, um cesto de latão do que um escudo de ouro. Isso aqui é um trocadilho do próprio Sócrates, tá? Para dizer o seguinte: um cesto de latão cumpre a sua função. Um escudo de ouro, e ele pode ser feito do material mais caro, não cumpre a função. Se ele não cumpre a sua função, ele não é bonito, tá? Então toda a criação precisava ter algum tipo de funcionalidade, tá? Platão vai trazer uma visão também de que algumas artes manuais elas eram inferiores a... Isso faz parte da própria filosofia desse mundo das ideias platônicas, né? Eram inferiores a outras manifestações artísticas, né? Então, para ele, a pintura, a escultura, por exemplo, seriam inferiores à música, à poesia, tá? Porque no caso da pintura e da escultura, esse artista, ele tenta reproduzir a realidade, né? A ideia da mímese aqui. Então, e vai ser sempre algo falho, né? Vai ser sempre algo falho, porque é como se fosse uma sombra, né? A verdadeira beleza reside junto com aquela figura do demiurgo. Em contrapartida, a música e a poesia conseguiriam encontrar justamente com esse lugar, né? Aqui mais um trecho de Sócrates, né? A mais bela ânfora é a que melhor serve, o mais belo cavalo é o que melhor corre, certo? Nada é verdadeiramente bom sem que seja útil. A beleza consiste na exata função de cada coisa ou de cada ser, segundo os fins que a natureza tem de realizar. Tá? Nada é verdadeiramente bom sem que seja útil. Então, todas as criações precisavam cumprir com uma função. Tinham que ter alguma função prática, utilitária. Tá? Essas criações, baseadas nessa ideia de harmonia, de simetria, de proporção, perfeição,
tomavam o próprio corpo humano como medida e padrão para todas as coisas. Não é à toa que na Grécia Antiga que se começa a utilizar como unidades de medida, medidas do próprio corpo. Então, palmos, pés, polegadas, né? A unidade na multiplicidade, certo? Uma relação entre todas as partes, da menor para a maior. E a gente vai percebendo isso, como que esse artista ele foi aperfeiçoando com o passar do tempo a sua criação, a sua forma de criar, né? A produção artística grega ela é dividida em 3 períodos: o arcaico, o clássico e o helenístico. O período arcaico é essa fase inicial de desenvolvimento. Aqui tem uma aproximação muito grande da produção artística, principalmente escultórica, com os egípcios. Os gregos aprenderam muito com os egípcios. Então, as primeiras esculturas, que inclusive eram chamadas de couros, a gente consegue observar que tem essa rigidez, né? Tem essa formatação muito semelhante à formatação dos egípcios, tá? E aí a gente precisa retomar esses aspectos da criatividade, que são pontos importantes aqui. Quando a gente analisa, por exemplo, a produção artística no Antigo Egito, pouquíssima coisa mudou em mais de 2000 anos de produção artística. Porque esse artista ele tinha que seguir regras paradigmáticas, porque a criação ela estava fadada a uma dimensão religiosa, a uma dimensão mitológica. Então não havia esse espaço para a criatividade, não havia esse espaço para uma criação fora dessas regras. A diferença é que esse artista grego, ele é um artista insatisfeito. Então ele continua a aperfeiçoar o seu instrumental, né? É essa a inquietação. E aí observe, a inquietação ela é fundamental para você criar algo novo. A inquietação é algo fundamental para se criar algo diferente. A inquietação, o descontentamento foi fundamental para se criar algo novo na história da arte. A tal ponto que essa criação passou a ser a base para a produção da arte ocidental, que vai ser retomada em vários outros momentos da história da arte, seja pelo Império Romano, seja no Renascimento, seja no Neoclassicismo, seja nas visões, nas versões acadêmicas que se tem até hoje sobre arte. Então, uma inquietação produziu uma transformação histórica gigantesca, gigantesca, né? Então, esse artista ele estava insatisfeito. Para ele não bastava simplesmente ter aquele domínio técnico, e ele vai avançando, ele vai aperfeiçoando o seu instrumental, a tal ponto que ele sai dessas figuras rígidas e começa a trazer cada vez mais leveza para a produção. É isso que nós observamos, por exemplo, no período clássico. Ele vai identificando falhas nos próprios materiais e vai aperfeiçoando esses próprios materiais. Então, por exemplo, muitas esculturas de mármore não possuem os braços. Vocês já devem ter visto isso, né? Muitas delas perderam, né, os membros superiores por conta de vários fatores históricos, são produções de mais de 3.000 anos, enfim. Mas naquele momento em que elas estavam sendo produzidas, já era uma atenção desse artista que inclusive vai mudar os seus materiais, tá? Então ele vai pensar em pensamento criativo isso daqui. Então como que eu vou aprimorar a partir de um problema, né? Qual é a questão? O mármore é um material muito pesado. Os membros superiores, principalmente quando você tem esse tipo de articulação, que você não tem uma base estrutural, pesa demais. Então, já era, na época, uma preocupação desses artistas, porque esses membros começavam a rachar. Então, esses braços começavam a rachar e caíam, obviamente. Para solucionar este problema, né, qual que foi a estratégia que eles utilizaram? Desenvolver uma liga metálica. Então aí você começa a ter muitos trabalhos feitos em bronze, muito mais leve e muito mais resistente. Então o processo escultórico começa a ser feito a partir de uma técnica chamada de cera perdida. Então você faz um molde de argila, que é muito mais fácil, inclusive, de você trabalhar do que você ir ali esculpindo diretamente no mármore. Então, um trabalho escultórico em argila é infinitamente mais fácil de ser feito, né, de ser trabalhado, do que num bloco maciço de mármore, tá? Você faz esse molde, você vai revestir esse molde, obviamente, com cera, depois você vai revestir com outra camada ali, né, de barro. Você vai aquecer esse molde, deixando ali, né, um pequeno orifício,
essa cera vai derreter, tá? E aí você vai ter essa forma que você modelou. Depois você vai preencher, então, essa forma oca com a liga metálica, e aí você tem, então, a escultura pronta. Essa capacidade, inclusive, de reproduzir, de fazer com que esse processo criativo se tornasse mais rápido. Tá? Então aqui você começa a ter também a apropriação de outros materiais. Tá? Aqui um outro exemplo de um trabalho escultórico com liga metálica, preservando, né, essas características de harmonia, de simetria, de proporção, de perfeição. O período helenístico vai ser marcado pelo encontro da cultura grega com outras culturas, porque é o momento de domínio do Alexandre o Grande. E aí a gente percebe como que esse repertório cultural muda o repertório de criação, tá? Então, repertório é o ponto fundamental da criatividade, né? É nesse momento que você começa a ter, por exemplo, representações femininas em seminus, tá? Você não vê representações femininas completamente nuas na Grécia Antiga, mas aqui no helenístico você começa a ver, né, representações femininas em seminus. Você ganha também em um aspecto mais expressivo. Então os trabalhos eles se tornam mais expressivos. E é um momento em que a Grécia também começa a ser admirada e vai influenciar outras culturas. Então ela recebe influência de outras culturas, mas ela também passa a influenciar outras culturas. E talvez uma das mais importantes, que é justamente o Império Romano. Eu deixei essa tabelinha aqui nos slides, pessoal, depois vocês podem conferir todas as informações ali nos pormenores desse comparativo entre Grécia e Roma, pensando, né, as estruturas, o sistema de suporte, a escultura, a pintura, os temas, enfim, esse comparativo para a gente entender as diferenças entre cada um deles, tá? Roma vai ter duas grandes influências culturais. É óbvio que pela monumentalidade, né, do império, tanto que a gente costuma brincar falando que o mar Mediterrâneo era a piscina particular dos romanos, né? Você vai ter muitas outras influências. Era uma civilização multicultural. Mas a gente vai ter duas principais influências, a dos gregos e a dos etruscos, tá? Com os gregos, os romanos eles vão aprender a técnica. Então, como fazer, como elaborar, como trabalhar. Com os etruscos, eles vão aprender que a arte ela tinha que ser um registro da realidade. Ela tinha que ser prática, ela tinha que ser funcional. A produção artística, principalmente a arquitetura romana, que talvez seja o principal ponto inovador dos romanos. Tá? Os romanos eram muito pragmáticos. Esteja justamente na arquitetura romana. Inovaram com a utilização de, da construção de arquedutos, construção de prédios públicos, praças públicas, banhos, na utilização dos materiais. Então eles já conseguem utilizar, por exemplo, o cimento. Surgem ali trabalhos com argamassa, trabalharam muito bem com pedra, trabalharam muito bem, né, com barro, com tijolos, mas eles que vão desenvolver, por exemplo, o cimento. Então a técnica construtiva romana era excepcional, era excepcional. E os romanos viam a arte como uma forma de registrar a realidade, como uma forma de narrar os seus feitos. Tanto é que grande parte das obras eram feitas em espaços públicos. Né? Uma diferença aqui importante com os próprios gregos, que vão idealizar essa figura que estava sendo ali representada na pintura, na escultura, os romanos eles vão querer essa representação mais realista. Tá? Você não vai ver, por exemplo, entre os gregos, alguém sendo representado de uma forma desproporcional ou feia, porque o valor estava justamente na beleza. Agora, entre os romanos isso vai ser muito possível, porque esse imperador ele quer se ver sendo retratado, né? Então, se esse imperador tem rugas, se o nariz desse imperador é muito grande, se a orelha dele, se ele tem ali, né, tá um pouco mais acima do peso. Então, questões que nós não iríamos ver na arte grega, mas que passam a fazer parte do trabalho artístico romano. Até mesmo porque Roma vai ter, além dessa influência cultural grega, a referência cultural dos etruscos. E aí a gente vai pensando novamente nessa importância dessa nossa inserção cultural, dessa nossa conexão com os nossos referenciais, dessa nossa bagagem, tá? A gente cria a partir da realidade. A gente pode criar novas realidades, mas essa criação só é feita a partir
da realidade, certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado a aula de hoje. Então, serviu ali para a gente conhecer um pouco mais sobre a produção artística, sobre os meios, os modos da criatividade se manifestar, das formas de expressão da criação e a importância da criação, da criatividade nesse desenvolvimento social, cultural e cognitivo nosso. Se você tiver qualquer dúvida, sempre entre em contato com o Fale com o Mediador. Eu espero você na próxima semana. Um grande beijo, um grande abraço. Até mais!